Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do nosso Vineyardcast, o podcast oficial da Igreja Vineyard Central, que foi criado para edificar, abençoar e nos aproximar ainda mais de Jesus. Então já quero te dar as boas-vindas, hoje o episódio está super especial, nós temos aqui 4 convidadas de peso, já vocês vão conhecê-las, mas eu já quero aproveitar para te convidar a seguir nosso perfil aqui no YouTube. Se você ainda não segue a conta da igreja, já clica aqui em seguir, compartilha esse vídeo com alguém, curte, daí mas nem viu o vídeo ainda, mas você vai gostar. Então já clica aí em curtir, compartilha, comenta, conta pra gente o que você tá achando do nosso podcast. E porque hoje promete, é isso. Diretor, roda a vinheta pra gente. Você que já é aqui da nossa igreja, para você que já acompanha a gente nas redes sociais, sabe que nesse último fim de semana nós produzimos um evento chamado Mulheres que Brilham, e nós brilhamos muito, tá, gente? Então hoje nós convidamos aqui só a nada, só as finalistas que cantaram no nosso show de talentos. E aí eu queria apresentar para vocês, do meu lado direito aqui, direito não, esquerdo, peraí, desculpa que eu tenho um problema com direita e esquerda. Do meu lado esquerdo tá aqui a minha amiga Dulce. Oi, gente, tudo bom? Já viu que é pressão, né? Do meu lado direito agora, Maria Azevedo. Tô aqui de novo, mais uma vez. Inclusive, bombou seu podcast, né? Tá hein? Vendo? Arrasou. Você viu o direct. Muito bem. Do nosso lado, aqui temos a nossa finalista Rebeca. Oi, boa noite. E a Aline, pra fechar aqui com chave de ouro. Olá, gente. Gente, já queria agradecer a vocês, tá? Por toparem. Eu sei que a maioria aqui é primeiro podcast, segundo podcast. Meu também, ainda tô aprendendo como é que faz isso daqui, mas a gente tá muito feliz em ter vocês aqui com a gente. Eu tenho certeza que a galera que vai assistir esse podcast de hoje vai ser edificada, vai ser abençoada, mas também vai se divertir muito com a gente aqui hoje. Então, esse podcast hoje é pra falar um pouquinho sobre como foi a experiência de cantar numa competição, né? Mas especialmente falando para que eles conheçam um pouco dos nossos bastidores, né? Porque eu falo nosso porque eu também cantei, tá, gente? Então... Ganhou, né, querida? Modéstia... Não, simplesmente eu cantei. Aí ela tava falando aqui, como assim tu não trouxe teu troféu? Eu falei, Dulce, a gente não sabe ganhar as coisas. Humildade. Jesus deu muita humildade para nós, graças a Deus. Aí a gente tá falando que ano que vem a gente não vai mais competir, que agora a gente quer ser júri técnico. Jurada. Muito humilde elas, graças a Deus. Mas eu queria começar aqui pela Dulce. Vai, Dulce, conta pra gente como foi a experiência de cantar nesse concurso. Conta pra gente um pouquinho. Na verdade, acho que eu já tinha comentado com uma das meninas, eu já tinha participado, essa é a minha terceira competição. E a primeira foi em 2011, eu ganhei em primeiro lugar em 2011. A segunda foi um evento muito grande. Era o Robson Monteiro, Cristina Mel, eu não levei nem quinto lugar. Não, sem chance mesmo. E também não tinha me preparado. E esse último foi inesperado, de verdade. E eu fui e entreguei assim o que eu podia de melhor mesmo. Legal. Para aquelas mulheres. Eu achei uma experiência linda. Tá me dando até saudade de sábado, foi muito bom. E tu, Maria, já tinha participado de concurso antes? Conta pra nós. Amiga, só mundano. Mas assim, da igreja foi o primeiro. Foi o primeiro. E foi uma experiência muito diferente. Foi, por quê? Muito diferente. Porque, sei lá, a responsabilidade era muito maior. Uhum. E aí eu fiquei meio preocupada ali, que o negócio foi... A responsabilidade foi grande. As vozes também absurdas, que cada uma das meninas que entrava lá e começava a cantar, eu dizia, caramba, eita. Cada uma a gente tinha um impacto diferente, porque realmente foi unção. O negócio foi tremendo. Mas assim, já tinha participado de concurso, mas nenhum na igreja e nada parecido. Né? Não, a responsabilidade realmente... Tava até falando no podcast passado que eu falei, diferente você cantar pra alguém que tá ali bebendo, você cantar pra Jesus, né? O negócio é muito mais importante. Com certeza. E tu, Rebeca? Eu participei uma vez, mas foi no Cristoval do The Voice que teve. Eu ganhei em segundo lugar e essa foi minha segunda vez a participar do Show de Talentos. E também foi uma experiência muito, muito boa. Foi, assim, de Deus pra gente, né? A entrega não só pela competição, mas sim
pro que Deus queria falar pra gente, pra aquelas mulheres. E eu creio que Deus, ele falou muito em nossos corações, a forma como a gente cantou em espírito e em verdade, a forma como a gente se entregou, formando aquela música como se fosse uma oração. Então, eu creio que foi um tempo muito bom. Mesmo eu não tendo ganhado, mas assim, foi uma expectativa muito alta que eu tive, não só para entregar a minha voz, mas saber o que Deus queria falar naquele momento para todas nós. Foi então, lindo. foi muito bom. Foi muito lindo. E tu, Aline? Pra mim, né, foi assim, como que se diz? Fui meio que na pressão, né? Todo mundo falando assim, quem me conhece vai lá, se inscreve. E eu me inscrevi acho que nos últimos 5 minutos do dia. E assim, eu sou um pouco assim nervosa, né? Tenho até tentado trabalhar um pouco nisso. E aí fiquei preocupada, meu Deus, qual a música que eu vou cantar? Eu tô muito tempo sem cantar. Só deixando frisado aqui que tem mais ou menos uns 2 anos que eu voltei, né, a caminhar com Cristo. Então, cantar eu ainda não estava cantando, né, só estava vindo participar. Então, eu creio que chegou o tempo de Deus, né, de eu retomar aquilo que Deus me entregou, dom, né? o meu dom, né. E então, assim, a competição, ela foi uma forma, como eu falei, né, uma forma de falar para Deus, eu tô aqui de volta, né. Que lindo. Eis-me aqui, filha pródiga que andou lá longe, tá de volta à sua casa. Então, pra mim, assim, foi tremendo. Foi tremendo, apesar do nervoso, da preocupação, se eu ia conseguir entregar, porque tinha horas que eu achava que o nervoso ia tomar tão conta da gente, né? Que eu não ia conseguir chegar onde tinha que chegar, mas pra glória de Deus. Assim, saí daqui muito, muito, muito feliz com tudo que aconteceu. Né? Então eu só tenho que agradecer a Deus, que foi assim, foi uma noite maravilhosa pra mim. Gente, olha, fazer um adendo aqui, a Aline enganou todas nós. Foi impactante. Porque assim, quando a gente foi fazer os vídeos, né, de chamada, menina, ela cantou assim tão serenamente, tão calmamente. A menina quase nem Mano, fala, meu. no dia da competição, ela meteu um Jamile, ela meteu, sabe o que ela fez? Trouxe uma música de negona, véi. Eu falando pra Rebeca, ela escolheu uma música de negona. Uma mais desesperada que a outra, uma se apresentar a resenha de ficar assim. Ei, vocês não estão entendendo. Eu falei assim, ó, aí quando ela subiu, ela falou, a mão de Deus. E aí ela desceu. Tem uns melisma que nem nós duas. Então, eu ia falar assim, padrão Priscila Alcântara, que ela sobe numa nota, desliza pra outra, sem semitonar, e tu não entendeu nada do que aconteceu. Eu falei, olha como é. Enganou bonito A gente falou assim. Tô brincando, Aline, tô brincando. Eu já tava sabendo dos comentários que ela cantava demais. A única coisa que eu sabia da Aline é que ela tinha escolhido uma música difícil porque a banda tava reclamando que a música da Aline era mais difícil, né? Eu fiquei bem nervosa porque no dia da passagem, né, do som, tudo. Reclamando não, desculpa, a banda me ouvir aqui, tô na roça. A banda só falou, não, porque eu achei que a minha música era difícil. Aí a banda falou, não, música difícil é a música da Aline. Mas eu falei, falando da banda, eu até comentei com as meninas depois que elas tocaram. Gente, julguei, viu? Mas julguei. Elas arrasaram tocando demais. Fala, Aline. Eu queria que a minha música, elas tivessem tocado, porque elas foram, sabe? Elas tocaram muito. Entregaram bastante. Então eu fiquei bem preocupada, né? Quando eu cheguei pra passar o som, e aí elas tentaram lá tudo. Aí eu falei, não, gente, então eu vou no playback mesmo. Aí o playback ali. Eu vou sim no playback. Humilde. Gente, lançou Jamile na alta. E aí o pior é que eu julguei também, porque quando ela começou a cantar Jamile, eu falei, ela é branca, gente, eu vou falar. Apropriação cultural, o nome disso aí. Aí, quando ela subiu, eu falei, mano, música de negão, e ela entregou. Olha, eu fiquei passada. Agora, eu posso falar, se tu lança um Conquistando o Impossível, a gente é pra ninguém. Sim. Tu é muito técnica. Eu acho que de todas as nossas vozes, a mais técnica que eu achei foi a tua. E a que mais alcança também, né? Exato, teu agudo vai lá em cima. Eu fiquei passada. Fiquei passada. Eu achei ela 100% agudo do começo ao fim. Ela foi aguda. E ela, apesar de dizer que tava nervosa, não deu pra notar. Tô nervosa. Nossa, ela tava muito nervosa. A gente tava lá dentro vendo, né? Ela tava chorando de nervoso. 3 vezes ali dentro daquela salinha. Só que eu achei. Foi lá, orou por mim. Quer que eu ore? Ora, pode orar. Ela tava muito nervosa. Não pareceu nada quando começou a cantar. Senhor, não me deixe sair daqui envergonhada, Senhor. E no começo, a Aline fez como eu comecei a falar e pronto, vou chorar.
E o meu medo era, eu sou muito chorona, eu nem aguentava mais cantar. Ela começou, eu falei, pronto. Se ela chorar, a Lidia ainda falou assim, se ela chorar, vai dar pigarro na garganta dela, já era. Mano, ela segurou a emoção. Foi babado. Foi assim, só assim, a gente, Deus sabe o que a gente passa pra chegar até ali. Então, pra mim, tá ali era uma vitória. Vocês não sabiam quantas barreiras. Isso que eu ia perguntar também. O que a Aline tá passando, ela falou muito profundo no meu coração também, porque eu não esperava subir no púlpito justamente pra cantar tão cedo, sabe? E eu falei, Senhor, no começo eu tentei fugir e eu tô de volta. Eu tive. Como a Maria falou, há um ano atrás, onde que eu estava. Ela falou pra mim, eu falei pra Dulce. Olha enchendo d'água já ali. Eu falei pra Dulce. Eu falei assim, eu não ia falar isso, né? Aí eu falei assim pra Dulce, cara, Dulce, muito doido isso aqui. Tu sabe onde é que eu tava ano passado? Aí ela falou assim, fala isso lá, porque isso é bacana, é bom e tal, não sei o que. Eu falei, pois é, mas tu tem noção do que eu tava fazendo ano passado? Onde que eu tava? Não tinha nem lógica, não tinha nem perspectiva. E esse é outro detalhe. Pois é, e esse é outro detalhe. A música da Maria foi uma música puro de testemunho. Testemunho. Ela pode até não ter ganhado o troféu, mas eu tenho certeza, amiga, que quantas almas tu ganhou pra Jesus nesse dia? Ai, graças a Deus. Com a foi tua a minha voz, maior assim. intenção ali. A vida dela tem influenciado Muita gente. Isso é muito lindo, sabe? E é uma responsabilidade grande também, né? A Dulce, ela chega em notas assim, mãe, eu fico olhando, como é que foi Amiga, isso? agora eu vou fazer o seguinte, 5 músicas, Daiane, pra quê? 5, amiga, que 5 músicas? 4 músicas, sei lá, uma atrás da outra, mano. Terminar com Ele Vive? Isso foi Foram 3, amiga. É porque eu cantei com a minha filha, então eu cantei por mim e por ela. Ninguém sabia de onde a mina tava vindo. E ela surgiu do meio do povo. Apoteótica, é que eu sou colérica dele. Pentecostal, querida, pentecostal. A referência, O look dela tava muito chique. Pentecostal. Ai, que lindo, gente, obrigada. Aí o povo procurando. Ela vem de lá de trás. Não, e outra, como é que fala aquele delay no microfone? É delay na voz. Na hora que eu cheguei, eu falei assim. Eu falei na próxima, amiga, pede delay. Foi muito bom. Mas assim, vamos lá, vou contar a minha parte então, que eu não contei, né? Eu participei de competições desde a adolescência, né? Eu sempre cantava em competição assim da minha cidade, mas competições pequenas, né? E aí eu ganhei 3 vezes em Pacajá, 1º, 2º, 3º lugar. Aí o pessoal de Anapu me convidou para ser júri técnica. Então eu passeei muito por essas competições de interior, né? Querendo ou não. Mas participei muito. E quando eu comecei a produzir evento cultural, eu também comecei a produzir competição de música, né? Então, música é a minha veia. Eu amo isso, o hobby, né? Apesar de não cantar com frequência. Pegou as técnicas, né? Então, já sabe, né? Não é isso não. Foi injusto. Não é isso não. Falando isso não foi. Foi não, gente. Confusão. Até parece que nos bastidores estava orando, segurando a mão da outra. Olha, Maria. É verdade. Mas assim, querendo ou não, parecia que eu nunca tinha cantado numa competição na vida, porque eu tive, na primeira edição que teve competição, que foi na primeira, que a segunda não teve, né? Eu cantei, que foi quando eu fiquei em 2º lugar. Eu tive a mesma sensação de vocês, eu tô voltando. Porque eu fiquei muito tempo longe da presença, fiquei muito tempo sem louvar a Deus no altar, né? Então, foi uma sensação de tô de volta em casa. Foi muito o que vocês estão falando, eu vivi na primeira edição. Então, eu me senti também mais comedida, vamos dizer assim. Né? Insegura, fazia muito tempo que eu não cantava. Então, querendo ou não, isso influencia, né? Dessa vez, eu falei assim, Deus, eu quero dar o meu melhor, porque eu também não quero mais cantar depois dessa, que eu não tenho mais coração pra isso, não. E aí o meu pai, sempre que ele ouve uma música que ele acha que combina com a minha voz, ele me manda, né? E eu moro aqui em Altamira há 10 anos e eu não canto aqui. Eu só canto quando eu vou lá na casa dos meus pais. Aí, a última vez que eu fui em casa, ele mandou um hino pra mim. Fala, filhinho, sai esse hino aqui pra você cantar quando você estiver aqui. Mas não era esse que eu cantei, né? Era um... Eu esqueci agora. Tu não lembra, né?
eu não vou lembrar, mas depois eu vou mandar pra vocês lá no nosso grupo. É um hino lindo, muito antigo, assim. Ele canta que vai ficar lindo na tua voz. Aí quando eu fui agora em janeiro lá na cidade deles, lá em Santarém, que eu cantei, foi muito bonito, assim. A igreja cantou junto, e é um hino antigo, que eu era criança, e os jovens cantando junto, assim, eu fiquei passada, eu falei, gente, como é que esses jovens sabem esses hinos antigos, né? Eu sou cringe, mas eles, né, são os melhores. E aí, quando meu pai me mandou esse que eu cantei agora, eu não tinha visto essa versão do João 20, né? Eu sabia as outras músicas, mas essa especialmente falando eu não conhecia. Aí o meu pai que me mandou, filha, eu acho que essa música vai ficar bonita na sua voz. E eu tava exatamente procurando uma música pra cantar. Só que ela é uma voz masculina. E vocês sabem que cantar uma música no tom masculino é muito difícil, né? E aí, tanto que quando a gente foi fazer a passagem, eu entrei numa nota mais baixa. Aí, sabe quando não flui? Só que eu olhei pra Lídia, eu falei, Lídia, eu acho que eu não dou conta de cantar na nota alta. Aí ela, mais tenta. Aí quando eu tentei, era isso que faltava, você colocar potência nessa voz. Aí eu falei, cara, acho que eu dou conta, acho que vai dar bom. Aí as meninas adaptaram ali em alguns lugares pra mim. Só que no dia, aí eu vou contar um interno aqui agora. No dia do ensaio, a gente não se viu ensaiando, né? Então a maioria não sabe o hino da outra e tudo mais. Aí no dia que eu passei, eu vi a música da Rebeca no finalzinho já, porque ela tava ensaiando na hora que eu cheguei. E aí, quando eu passei o som, que eu cantei, acho que a gente passou umas 4 vezes. E, cara, eu achei que a banda não ia pegar, porque é uma música pentecostal. A banda, eu julguei, mas a banda deu o nome. Falei pra elas, arrasaram. E é tão lindo ver só mulher tocar. É muito lindo, gente. Eu achei que elas entregaram muito, direcionaram. Sim. E outra coisa que eu achei muito legal da banda também, que elas são enérgicas. Elas impulsionam, elas direcionam. Eu achei isso muito legal. E a Lídia, o back vocal ali, cara, salvou nossa vida. Eu não sei vocês, gente, mas... Nossa, ajudou demais o back vocal. E aí eu falei, no ensaio, eu falei, cara, ficou muito bom, eu acho que eu vou ganhar. Mandei mensagem pro Diego, eu falei, amor, bem humilde, amor, o ensaio foi top, eu acho que eu vou ganhar. Aí no dia, a Lid falou assim, Dai, tá dando muita microfonia lá embaixo, eu acho que tu não deveria descer. Só que eu ensaiei lá embaixo. Aí eu falei assim, não, eu quero tentar ela, tu que sabe, a performance é tua. Aí eu, tá bom, eu fui. Só que aí eu já tava nervosa. Parecia que eu nunca tinha cantado na vida. E aí eu ainda tava com medo da microfonia, que não era algo que eu tava contando. E eu fiquei... Depois que eu desci, porque no dia do ensaio as luzes estavam acesas, só tinha a gente, então a gente tava conseguindo se comunicar. Eu não me toquei que eu não ia conseguir me comunicar com a banda no escuro, né? E nós caçando, cadê a mulher, meu Deus? Como é que eu vou falar pra banda começar agora, meu Deus, eu tô aqui. E aí eu tive que começar antes da banda tocar. Ou seja, eu entrei fora do tom. Hello. Essa do seu A banda sem entender nada. A banda sem entender nada. Aí, eu falei, agora... Amiga, mas agora foi muito rápido esse entrar. Foi. Só que rápido. assim, a banda é muito profissional, gente. Porque aí, né, aí deu um apagão na minha mente, eu esqueci a letra. Juro pra vocês. Juro pra vocês. Porque quem tá não percebe Não nada. percebe Não. E aí deu um apagão na minha... Aí eu vi Espírito Santo. Aí a banda me trouxe pro tom. Eu, glória a Deus, lembrei a letra. São top. E aí pronto. de segundos. De segundos, aqui parece que é uma guerra, uma batalha naval, mas assim. Muito hino conhecido. Foi. Eu achei que aí só o começo, e assim, pra mim eu acho difícil daquele medley, é porque é falado, né? É quase que falada a música. E ela é muito difícil, porque é pentecostal, né, gente? E aí foi quando eu consegui achar o tom. E aí depois que eu achei o tom, eu consegui cantar. Só que pra mim, na minha cabeça, eu entrei no tom errado e eu cantei a música errada o tom inteiro. Mas a música, o tom... meu esposo assistiu, ele foi um hino bem difícil, viu? Foi, tecnicamente falando, foi eu canso muito, né, por causa da gravidez. E aí, quando eu terminei, que eu entrei lá no camarim com você, eu falei, eu perdi, com certeza, eu perdi. Gente, eu cantei... não conseguia falar, tu lembra? Eu cantei a música toda errada. Tava bem cansada. Eu tava muito cansada, meu ar faltou em vários momentos. Por isso que eu disse que o Beck ajudou muito, né? E aí eu falei, não, no dia do ensaio eu falei, eu vou ganhar. No dia que eu cantei, eu falei, eu vou perder. Aí no final eu ganhei. Aí quando ela falou assim, você ganhou, eu falei, eu ganhei? Eu ainda olhei pra Rebeca, eu falei assim, Rebeca, tu vai levar essa. Porque eu pensei, a Maria...
pensei, Maria é tua. Eu falei, claro, mas... Eu achei que não ia ser a Maria, porque ela escolheu uma música tecnicamente falando mais difícil. Só que eu porque achei que exigia mais. Mas tem a votação técnica também. Primeiro que eu não tinha um parente aqui. Ela falou humilde que o vídeo dela deu 100 mil visualizações. Humilde. Mas eu pensei que ia ser só o pessoal que tava aqui dentro da igreja. Eu também pensei, gente. Eu também Mas achei que foi. Eu acho que foi. Acho que foi só quem tava na igreja. Foi. E eu não, até hoje eu não sei quem foi que ficou em primeiro lugar na popular, mas a última informação que foi você. Mas aí teve a parte técnica também, né? Eu não sei como foi a votação em si. Mas eu achei que a Rebeca ia levar por causa do nível técnico. Ela escolheu uma música mais difícil. E quando eu cantei a primeira vez... Então, a Rebeca ministrou. Quando a Rebeca ministrou, eu falei assim, gente, ela tá ministrando. Só que eu acho que a que mais chocou todo mundo que tava assistindo foi a Aline. Amiga, tu cantava ali, eu fiquei, meu Deus do céu. Porque quase tu não fala, Ninha. Aí quando tu começou a botar pra fora o que tu tem... Surpreendeu a gente. Aí, só que a música da Maria eu achei linda, foi um testemunho. Só que ela foi uma música reta. Foi o que eu fiz na... Foi isso que eu te falei. Mas foi isso que eu te falei. Tu lembra que eu te falei? Eu falei assim, minha primeira competição, gospel, né? E eu falei assim, cara, se eu for... Eu fiquei com medo de ousar. Eu falei assim, se eu ousar, pode dar um BO aí, né? Pode dar alguma coisa errada. Então, o que eu vou fazer? Vou ali retinho pra ver se eu entrego o que eu tenho que entregar e dá tudo certo. Mas uma pergunta, vocês estavam tendo retorno? Não. E esse foi um motivo também que eu achei que eu cantei toda errada. Mais tenso ainda foi por causa disso. Depois que eu ouvi o áudio, eu falei, gente, não cantei tão ruim assim, não. Eu achei que o retorno faltou. Mas na primeira edição... Tu cantou uma retinha também. Não, na primeira edição eu cantei uma música, aquela... O único que é digno de receber. Gente, cantei essa música do início ao final, retinha, sem medo e sem erro, né? Porque eu pensei a mesma coisa que você. Eu falei, não, estão muito tempo fora das competições. Vocês cantam. Agora? Não, o canal vai estar. Ah, pode crer, nosso diretor tá avisando aqui... Que aqui quem sabe faz ao vivo, entendeu? O nosso diretor tá avisando que essas coisas que a gente tá falando... Porque vocês estão sabendo dos bastidores, né, gente? Que a gente tá aqui pra isso. Mas vocês vão ver lá um vídeo que depois, se vocês olharem a gente contando aqui os bastidores, vocês vão entender o que a gente tá dizendo. Mas é muito legal também. Vão lá, valorizem a gente. O sufoco, o desespero, entendeu? Os nervosismos. Vão lá comentar, compartilhar. Gente, e um adentro aqui, daí. Terminou a apresentação, tá bom? Terminou a apresentação, não tinha um parente meu, mas aqui dentro. Esqueceram até da Mari. Gente, saíram, foram embora e me deixaram, amiga. Eu fui embora com a Emily. Emily, obrigada. A Emily me levou em casa. Não, mas eu vou fazer Eu digo, uma gente, pergunta. tudo bem que eu não ganhei, agora me humilhar, me deixar pra trás. O louvor de vocês foi motivo de bagunça depois com vocês? Foi, não. O meu, até hoje tô avacalhando. Quem mandou tu largar a rede? Quem mandou tu largar até E o meu pai, hoje, perdeu porque quis. Porque foi cantar música difícil, música que não sei o que. Falei, pai, se eu tenho Esse incentivo familiar de vocês tá isso. errado, olha. Falei, pai, se eu tenho que dizer assim, minha filha, parabéns. Não, escolheu a música errada, escolheu. Eu falei, agora pronto. Falei, gente do céu. Ai, foi maravilhoso. Eu queria era cantar de novo. Bora fazer um outro? Bora, ei, vamos montar uma banda? Sabe o que eu achei incrível? Que o pessoal tava perguntando pra mim, principalmente lá no trabalho. Que eu não vi, gente, sinceramente, rivalidade zero. Sim, não tem. O quanto que eu tava levando isso tão em paz, foi tão lindo, foi tão incrível. Legal. Os bastidores também, a gente se emocionava com cada uma que subia ali pra cantar, né? A gente orou juntas no começo. Cada apresentação. E uma coisa que eu falei no podcast anterior, que vocês viram aí com a pastora Mel e a Hannah, que esse mês a gente tá numa série chamada Quando o Céu Invade a Terra, né? E eu falei aqui que literalmente a gente sentiu o céu invadido a terra nesse evento, né? Foi o sobrenatural no natural. E foi em tudo, assim, foi na competição, foi na palavra, foi nos momentos de oração, foi em tudo. Na verdade, foi realmente um show de talentos, hein? Foi. Sem o nome competição. Sem o nome competição. Foi muito lindo, assim. E como eu falei, né, dessa experiência que eu tenho de concurso, eu nunca vivi isso em concurso.
Às vezes a gente nem sabia quem eram as pessoas, sabe? Então, tipo assim, foi muito legal porque a gente caminhou juntas nesse processo, né? Se apoiou, orou pelas outras e a gente deu lugar pro Espírito Santo. Acho que essa foi o ponto alto, assim, da Eu acho que a nossa apresentação. preocupação maior estava sendo o que a gente ia passar para as pessoas, tanto é que a gente fez jejum, Adorar. né, e tudo. Sim, exatamente. Então a nossa preocupação maior era o que a gente ia conseguir transmitir através Sim. do nosso louvor. Maior do que quem vai ganhar a competição. Exatamente. Porque a responsabilidade era grande. E né? assim, no tempo do processo, né, que a gente estava ensaiando, eu ensaiava muito em casa, né, no horário do meu almoço. No tempo que eu tinha, eu cantava. Eu não saí nada. Qualquer nada lugar eu também. tava cantando. Pra não dizer que eu não ensaiei duas vezes. E assim, Eu na esteira. Eu fiquei muito assim, Como é que canta? ansiosa pelo que eu ia passar. Eu falei, Deus do céu. Me usa. Ai, Deus, tudo pela sua graça, Senhor. O que eu vou falar? O que eu vou falar? Eu tava perguntando. E aí a minha mãe, ela é uma profeta. Eu sempre falo isso pra ela, nossos irmãos, né? Eu sempre falo que ela é uma profeta. Ela chegou em mim chorando, ela falou assim, Deus vai te entregar algo pra você passar pra aquelas mulheres. E foi algo tão sobrenatural que eu comecei a chorar, ministrando na Que hora. lindo. Eu falei assim, Deus, o Senhor fala com a minha mãe tão assim, tremendo. Eu falei, meu Deus. E foi tudo aquilo que... Gente, quando eu comecei a ministrar, parecia que eu tava voando. Parecia que eu tava voando mesmo. Flutuando. Então, isso. E flutuando, perdão. Então, eu fiquei assim, meu Deus, ele tava falando aquilo que ele queria passar pra essas mulheres, pra gente, né? Eu falei assim, nossa, como Deus ele é bom, né? Quando a gente Como dá lugar pra presença, né? Isso, exatamente. A renúncia, tudo aquele processo que a gente estava Tudo flui caminhando, naturalmente, né? Nem porque Sim. a gente vai, ele traz as palavras corretas. Isso, e quando eu olhei pra Aline, assim, ela tava muito nervosa, eu falei assim, quando o Espírito Santo, Deus me ajuda, mas quando a gente fala pra ele ajudar, no momento, na hora quando a gente faz lá, tudo muda. Tudo muda. Sim. Tudo fica melhor, a gente Sim. consegue se soltar e é ele nos ajudando. É. É isso Da ousadia do Espírito Santo, né? exatamente. A gente se solta, ele faz a gente entregar aquilo que ele quer. Então é muito lindo, né? Muito bom. Foi Gente, muito eu lindo. recebi muita mensagem. O Sim. que eu fui ali, não é a Aline, foi o Espírito Santo mesmo. Sim, exatamente. E assim, vocês falam de orar, conversar com Deus, eu também conversei muito. E eu sempre falo assim pra Deus, eu não tô te pedindo o primeiro, segundo, terceiro lugar. Eu só tô te pedindo que o Senhor me use. E que eu possa, né, como eu falei pra vocês, como o Senhor possa me ver de volta à sua disposição para fazer valer aquele dom que o Senhor me entregou, que por muito tempo eu enterrei, abafei, guardei, escondi. Tanto que quando saiu os vídeos, o tanto de gente que chegou pra mim assim, menina, eu não queria saber que tu cantava não. Eu falei, pois é, mas eu escondi isso por muito tempo. Eu acho que a gente E tava... hoje, assim, eu me sinto feliz de ver as pessoas vindo, dando uma palavra de apoio, que achou legal, que achou muito bonito. Porque antes meio que, né... Ficava se escondendo, ficava com vergonha. Isso era uma das coisas que eu falei pra Deus logo no meu processo de retorno, né, pra casa de Deus, né, de me integrar novamente nos caminhos do Senhor. Eu falei, Deus, eu quero te amar de uma forma que eu não me envergonhe em nenhum momento. Que te amar seja um prazer, né, e te louvar seja algo que me deixe não orgulhosa, mas me deixe feliz e me sentir privilegiada de carregar esse dom que o Senhor me deu. Sim. E eu Glória a Deus. vejo que Deus ele tem criado isso em mim, né? E é algo assim que tem me deixado assim extremamente feliz. E a minha preocupação era o louvor que eu iria escolher e se aquilo iria edificar a vida de alguma outra pessoa, né? Eu não sabia o louvor, quem escolheu foi a Fernanda, um cheiro pra Fernanda. A Fernandinha que escolheu o louvor. Eu ia cantar Escape, eu até comentei com a Rebeca e foi muito profundo, eu me identifiquei muito com aquele louvor, até que eu recebi uns vídeos do pessoal emocionado, as meninas, a Lisley chorando, mandou pra mim, eu falei, poxa amiga, que legal que você sentiu tocada de alguma forma, não, porque a gente cantando, a gente não vê nada que tá acontecendo. Sim. A gente fica tão A gente não vê nada, gente, é incrível, né? Né? Na questão, para quem está assistindo, principalmente, não é nem que a gente queira se aparecer, é porque qual vai ser a forma que a gente vai ministrar. Porque ali pra mim, pelo menos na minha ótica, não sei vocês, não era só cantar. A minha preocupação, Jesus, será que as pessoas vão realmente sentir a presença? Né? Porque a nossa vida ela é muito corrida. Sim. Principalmente a minha vida é muito corrida. E muita gente não sabia que eu cantava, principalmente no meu trabalho. O pessoal ali, a galerinha da Magalu e tudo, a vendedora de consórcio também canta nas horas vagas. Mas é muito profundo quando a gente
consegue alcançar verdadeiramente, não o nosso eu, não o nosso dom, mas que as pessoas sintam a presença do Espírito Santo verdadeiramente no que a gente está cantando, se é um louvor cristocêntrico, se ele exala, ele exalta. Se ele é pentecostal. Então a gente teve essa experiência. Acho que eu e a gente estava tão conectados. A gente tá um pezinho no pentecostal, nossa, demais. É demais. Olha, eu queria falar para vocês que nosso tempo está acabando. Pois é. E nosso diretor já tá ali, olha, senhoras, vocês falam demais. Como assim passa tão rápido, né? Mas assim, eu antes da gente finalizar, caminhar pro final, eu queria que vocês compartilhassem. Vocês tiveram uma guerra espiritual antes da competição, assim, do louvor? Gente, as meninas ficaram tudo ruim, né, da garganta. Eu tô rouca até agora. Fiquei garquíssima. Do nada me deu um mal-estar, minha cabeça parece que ia explodir. Uma dor de cabeça. Gente, a tribulação foi tão grande que a loja que eu tô gerenciando, ela foi assaltada, ela foi furtada. Um dia antes da competição. Uau. Só pra vocês terem uma noção. Gente, eu saí daqui do ensaio, era quase meia-noite quando eu saí, ali ainda ia começar. Aí a grávida tem que comer, né? Parei lá naquele Tavares pra comer. E aí sentei na beiradinha, assim, o Juninho tava de plantão no dia, sozinha, sentei na beiradinha da calçada ali, pedi um caldo e fiquei esperando. Pouco tempo depois que serviram o meu caldo, veio um cara, tipo, mal encarado, olhou pra mim, mas me desviou e abordou o casal do lado. Daqui a pouco ele entrou no estabelecimento. Quando ele voltou, gente, que eu vi ele já tava do meu lado com uma faca. Meu pai. E o cara empurrando ele. E eu, tipo assim, gente, eu sou mãe. Eu tenho que sair daqui, tipo assim, não tenho uma criança pra proteger agora. Não sei, eu já saí dali tão rápido. Entrei no carro, tranquei, e o meu carro lá esfriando, né? Eu falei, olha, esse meu carro tá esfriando. Aí um monte de gente aglomerou, tirou ele e tal, ele foi embora. Aí depois eu desci do carro, a dona me pediu desculpa, falei, não, tá tudo bem, aqui realmente passa... Mas sabe quando você sente que é o inimigo tentando te intimidar? Te intimidar? Eu lembrei que eu briguei com um cara na frente do colégio. Você não precisa saber disso. Briguei com um cara, ele tava pedindo água, mas o pessoal do colégio tava tudo nervoso. Essa planta daí. O pessoal do colégio, as meninas, coitadas, lá na portaria, todas nervosas, porque o cara queria entrar pra beber água, sendo que ele tinha água lá com ele. E o cara bem, sabe, resistente. Não, eu quero entrar, que lugar é esse que não oferece água? E aí eu lá esperando o Lourenço sair, eu comecei a brigar com o homem, ele começou a se alterar comigo. Aí chegou até os outros irmãos da igreja lá. Aí tu tá repreendido em nome de Jesus. Tá repreendido em nome de Jesus, vou brigar aqui não, né? Sou crente, aí lembrei que eu sou crente. Peguei o Lourenço sair de mansinho, que eu vi que o homem começou a querer falar mais alto, né? Falei, ixi, mas eu não tenho como dar com esse homem aqui não, né? Vai dar um problema, que eu peguei, o Lourenço foi embora, mas... Gente, tinha tanta coisa que eu queria saber. Eu queria saber se vocês já cantavam desde sempre. Como é que foi desenvolver o dom? Mas assim, a gente vai ter que deixar isso para um segundo momento. Mas eu queria dizer que eu estou muito feliz. Obrigada por aceitarem o convite. Eu espero que você que esteja aí assistindo tenha se divertido junto com a gente, tenha se identificado junto com a gente. E fica aqui uma dica. Se você tem um dom aí, não enterre o seu talento. Não guarde ele só para você, porque Deus quer te usar. Né? Isso aí, e aí eu vou abrir uma fala para cada uma se despedir e dar sua palavra final aí. Bom, eu sei que não foi o diretor, né? Porque a Dai tá com cuscuz ali, gente, guardado. E ela tá querendo comer. Foi o diretor sim, moça. E aí ela tá pedindo pra gente encerrar. Espalhando a Discord. Ai, Maria, hoje eu trouxe aqui, tá só espalhando a Discord. E o esposo dela mandou eu ficar em silêncio. Isso aqui é todo complô, entendeu? Mas assim, eu queria agradecer muito a oportunidade, agradecer a igreja, todo mundo. Foi um evento maravilhoso, fui extremamente edificada. Não só edifiquei através de Deus, através de Jesus, a vida de outras pessoas, mas eu também saí daqui muito preenchida do Espírito Santo. Foi uma noite abençoada. Identificou o teu temperamento? Eu sou colérica, mas em transformação, porque o meu temperamento não me define. Amém. Então, eu sou em transformação. Fui de carona, mas fui com a Emily. Obrigada, Emily. Acho que ela levou pro coração. Fui muito feliz, assim. Cheguei em casa radiante. Meu marido não me atendeu, não veio me buscar. Cheguei em casa radiante, porque o Espírito Santo de Deus se fez tá me presente. tratando, né? Amém. Isso. Amém. Eu também estou muito grata pelo convite
E eu espero que esse momento a gente possa ter mais, né? Mais show de talentos, mais oportunidade pra gente ter mais comunhão umas com as outras. E eu também sou grata pela igreja, por tudo. E que Deus possa estar nos usando, nos ajudando e influenciando outras mulheres, outras pessoas, outros adolescentes, para que elas venham para onde a gente está sentindo e possa também sentir aquilo que a gente entrega para Deus e aquilo que Deus nos dá, né? Então, é isso. Amém. Eu também estou muito feliz, quero agradecer, Dai, o convite. Estou muito feliz por esse evento que aconteceu também, que foi algo assim que eu saí transbordando de felicidade, descobri o meu temperamento, que às vezes eu me questionava por algumas reações, então eu sou fleumática, gente, né? Mas mata na unha ela. Tô uma perita já em mas, temperamento. Olha, eu tô muito, muito feliz mesmo por tudo que Deus tem feito na minha vida, por tudo que Ele ainda vai fazer. Tô com muitas expectativas e só gratidão. Amém. Gratidão mesmo. Amém. O meu sentimento é gratidão por esse evento. Esse evento abriu. Eu me senti muito edificada, principalmente na palavra da pregadora. Eu até Qual é o zoei, teu né? temperamento? Dramática. Eu falo que sou uma mulher muito dramática, mas como é o nome daquela que fala com todo mundo? É a sanguínea. Isso, sanguínea. Você é melancólica, você é Também, melancólica. amiga, eu sou tudo um pouquinho. É, por isso que ela é dramática. Isso é verdade, eu sou tudo um pouquinho. Porque eu sou uma menina assim. Não, que sai eu do muro, sou então tu muito é fleumática. falante. Tu que é tudo um pouquinho é fleumática. Ela é Eu sou muito melancólica. falante também, é porque tu sabe. Eu sei, ela é episódios, né? melancólica, gente, não tem como. Mas, gente, agradecer a todo mundo que fez parte desse evento, as meninas da banda, o pessoal que organizou. Sim. Foi um evento, é um evento que dá muito trabalho, mas a gente consegue unir muitos rostos aí, conhecido, vi muita pessoa, muitas blogueiras, pessoas que não imaginavam que estariam aqui. E ver aquelas mulheres no evento, assim, foi gratificante pra mim. Vi testemunhos, né, principalmente da Hannah, que eu achei muito lindo. E participar pra mim, cantar, estar ali em cima daquele púlpito, pra mim é uma honra. E achar que realmente estou digna, né, de fazer parte, principalmente da igreja. E isso tem me ajudado demais, psicologicamente, aqui, fisicamente na igreja. Espiritualmente, isso, né? espiritualmente. E trazer a presença de Deus, eu creio que muitas vidas foram alcançadas naquele sábado. Amém. Foi lindo, foi incrível. Só gratidão. Amém. Gente, para vocês ouvirem mais elas agora, elas estão todas fazendo a audição do louvor. Espero vê-las em breve mais vezes nesse altar. Você também, né? Tá fazendo? Não tô não, amiga. O Ministério de Louvor não me aceitou. Mas não dá pra tentar de Coração novo tá. esse ano? Tô brincando, gente. Esse ano eu queria servir no louvor, né? Aí, como o pastor me convidou para comunicação, achei que ficaria muito intenso. Aí eu resolvi servir na comunicação por um tempo e quando Deus falar assim, filha, tá bom, aí vem. Aí eu vou pro louvor, aguardem, acalmem-se. Acalma o meu coração. Enfim, queria agradecer, tá? Vocês mais uma vez. Dizer que pra você que nos assistiu até agora, que não foi só gargalhado, sabia que você ia gostar desse vídeo, eu tenho certeza. Se você ainda não curtiu, deixa aí o seu like pra gente. Coloca aqui nos comentários a parte que mais edificou você. Qual foi o louvor que você mais gostou? Não coloca não, vai que entra aqui em competição de novo, né? Coloque todos, amamos todos. Coloque todas mereciam. Todas mereciam. Hashtag. E não é à toa que todas foram finalistas aqui, né? De uma pré-seleção, né? Só a nata, gente. Então é isso. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus continue edificando, abençoando você. Um beijo e até o próximo Vineyard Cast.